Gostaria de dar um bom dia aos amados irmãos. Bom dia. Bom dia. Amém. Gostaria também de dar a graça e a paz de Jesus Cristo aos nossos corações. Queremos agradecer ao nosso bom Deus mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos juntos como igreja do Senhor, estarmos reunidos no nome de Jesus, para dar a Ele nesse dia do Senhor toda a honra e toda a glória. Estou aqui substituindo o dirigente que não pôde vir, por causa de uma força maior, por isso estou substituindo, irmão Alaf. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos levar os nossos pensamentos ao trono da graça do nosso Deus, para prestarmos ao Senhor nessa manhã gratidão, adoração, louvor e glorificar o nome do nosso Deus pelo fato da sua misericórdia já estar sobre as nossas vidas e da sua graça também sobre as nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e nosso eterno Pai que está nos céus, meu Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando nesse dia do Senhor, um dia de louvor, de adoração, de glorificação a teu bendito e soberano nome, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer por essa boa temperatura que temos, onde vai nos facilitar nós adorarmos o Senhor nessa manhã. Senhor, quero te agradecer pela tua misericórdia que já nos encontrou nessa manhã. Por isso nós estamos respirando, por isso nossos corações estão batendo, e por isso, Senhor, nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Quero agradecer ao Senhor por cada irmão, por cada criança, por todos que essa manhã vieram com o propósito de engrandecer o teu nome, adorar o teu nome e bendizer o teu nome. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, aceite a nossa adoração por tudo que o Senhor tem feito por nós essa semana, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer por nós. Oramos, Senhor, por aqueles que não puderam estar entre nós, que o Senhor esteja visitando. Oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que não têm fé, não têm vigor de vir em tua casa. Senhor, aviva a alma, para que possamos, Senhor, adorar o Senhor. Dê alegria nos seus corações, de saberem que o Senhor está no controle de todas as coisas, e a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós estamos aqui, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos e agradecemos no bom nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Iremos adorar o Senhor com o hino de número 9. Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã cantaremos teu louvor. Adoremos ao Senhor. Deus onipotente, cedo de
Amém, irmãos. Só o nosso Deus, Ele é santo. Hino de número 471, que está intitulado Vitorioso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós iremos nos edificar com uma leitura da palavra do nosso Deus, onde se encontra os Salmos de número 125, versículos a serem lidos serão do versículo 1 ao 5. Fé inabalável. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio versículos ímpares e a igreja os pares, e no versículo 5 todos iremos ler juntos. Salmos 125, fé inabalável. Diz assim o versículo de número 1: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Igreja. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o Senhor não estenda a mão à iniquidade. Igreja. Todos quantos evaluar o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar, pedindo que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, a fim de nós praticarmos a sua palavra.
Querido Deus, queremos agradecer pela leitura da Tua Palavra, onde queremos pedir que a mesma encontre nos nossos corações lugar para que possamos, Senhor, guardar essa palavra, a fim, Senhor, de praticar, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se colocam diante do Senhor e busca o Senhor, a Tua palavra, Senhor, tem nos ensinado que será como o monte Sião, que não se abala, mas firme ficará para sempre, Senhor. Então nos ajude a nos apoiar nessa rocha chamada Jesus Cristo, que é uma rocha que tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. Que a nossa fé seja uma fé inabalável, que nada, Senhor, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade desse mundo possa afetar a nossa fé, mas que a nossa fé, Senhor, seja uma fé prática, uma fé que glorifique e bendize o Teu bendito e soberano nome. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Irmãos, agora é o momento de nós abençoarmos aqueles que precisam do alimento cotidiano. Por isso, esse é o momento da ação social. Para corroborar com essa ação social, nós iremos cantar o cântico: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. E assim temos a oportunidade de praticar a ação social da Igreja de Deus. Cantemos todos. Assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E se diante dele a terra dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor
Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não está aqui na programação, mas eu gostaria de fazer mais uma oração, agradecendo pela vida dos irmãos, pedindo que Deus abençoe esse alimento, santifique, e a pessoa que for receber possa bem se utilizar desse alimento. Então vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos dado condições de cumprir a palavra de Deus, quando o apóstolo João disse: se alguém possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de abençoar aquele que necessita. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós temos visto a Tua bênção sobre essa igreja, Senhor. Temos visto que o Senhor tem abençoado essa igreja, que todos, Senhor, têm recurso, têm tido recurso para ajudar, Senhor, nessa campanha da ação social, Senhor. Que possamos, Senhor, a cada dia ser despertados para o amor ao próximo, Senhor. A ajudar os nossos irmãos, aqueles que precisam. E louvado e exaltado seja o Teu nome, porque o Senhor tem nos dado essas condições, Senhor. Pai, nós Te apresentamos esse alimento, pedindo, meu Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, que nenhum mal, Senhor, venha fazer para as pessoas que irão se alimentar com esses alimentos. Que o Senhor, Pai, dê condições a cada pessoa que não tem um pão para se alimentar, não tem um mantimento, Senhor, o arroz, o feijão. Senhor, supra a necessidade, Senhor, desses que precisam, e que a Tua igreja, Senhor, possa ser aquela que abençoa aqueles que precisam do alimento cotidiano, Senhor. Então nós queremos agradecer ao Senhor e exaltar o Senhor por essa grande oportunidade que todos os meses o Senhor nos dá, de abençoar aquele que precisa com alimento. No nome de Jesus, Senhor, eu agradeço e peço amém e amém. Ok, irmãos, então aqui foi a nossa primeira parte. Vamos passar para a segunda parte, sem muitas delongas. Até que horas é, Diácono Ademar? 15 para as 9? Rapaz, só vai dar tempo de ler o texto. Vamos lá, irmãos, para Hebreus, capítulo de número 10. Eu vou usar como guisa de introdução o versículo da Escola Bíblica Dominical, que nós usamos para dizer para aqueles que não congregam, para aqueles que não vêm para a igreja, que precisam vir para a igreja. Hebreus capítulo de número 10, versículo 25, é o versículo da Escola Bíblica Dominical, versículo áureo, que nós usamos para incentivar, para estimular aos irmãos a congregar.
Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos todos dizer em uma só voz: não. Amém. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação dos irmãos. Irmãos, nos últimos domingos, nós estamos estudando um pouquinho sobre a igreja. E nós já aprendemos sobre a igreja, o que é a igreja, onde nós aprendemos alguns sinais da igreja verdadeira. Nós aprendemos que Cristo, ele é o fundamento da igreja. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Cristo é o pastor da igreja. Aprendemos também algumas figuras com relação à igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o edifício de Deus, é o rebanho de Deus, a família de Deus, e a igreja é o templo do Espírito Santo. Pensando em relação à igreja, eu gostaria de meditar com os irmãos qual é o seu lugar na igreja. Qual é o seu lugar na igreja? Nós reconhecemos que a igreja somos nós, tá? É até errôneo falar quando nós falamos vamos para a igreja. Nós não vamos para a igreja porque a igreja somos nós. Nós vamos ao templo, isso aqui é o templo. E esse templo, ele só tem valor quando a igreja está dentro dele. Quando todo mundo sair daqui, esse templo ele não tem mais valor. Por isso nós falamos, vamos ao templo do Senhor, vamos à casa de Deus. E reconhecendo isso, cada um de nós temos um papel importante dentro da igreja. Porque nós viemos para prestar um culto a Deus. Outra frase que as pessoas falam, nós vamos assistir. Nós não viemos para assistir. Nós viemos para prestar um culto a Deus. E quando nós temos entendimento que nós viemos para prestar um culto a Deus, Deus é aquele que deve ser exclusivamente adorado. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Sila Malafaia. Na igreja que ele pastoreia, não pode entrar celular. Não pode entrar celular. Tem um cantinho lá, ele coloca lá o cantinho, os irmãos chegam, desliga o celular e coloca o celular. Quando sai, pega o celular. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que nós viemos para adorar a Deus. E tem muitos irmãos que usam o celular, né, para ler a Bíblia, para cantar, e chega as mensagens. Nós somos curiosos, né? Nós somos curiosos, sempre nós vamos ver aquela mensagem. Então isso atrapalha na adoração, no culto a Deus. Por isso que é muito importante, quando nós estamos na igreja de Deus, nós adorarmos o Senhor, qual ele diz, em espírito e em verdade. Tem muitos irmãos que vêm para a igreja só para assistir culto. Só para assistir culto e não prestam culto a Deus devidamente, qual ele deve ser reconhecido e adorado. Por isso, qual é o meu lugar na igreja? É o tema dessa manhã. Eu vou ler uma frase aqui de Moody, que ele diz assim: a frequência à igreja é tão vital para um discípulo quanto a transfusão de sangue. Transfusão de sangue. O que ele está dizendo? Que é tão importante o crente vir para a igreja como uma pessoa que precisa de transfusão de sangue. Porque uma pessoa que precisa de transfusão de sangue, se ela não tiver, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai o quê? Sim, ela vai o quê? Ela vai morrer.
assim também é o crente que não congrega, é o crente que não vem para a igreja. Ele também irá morrer. Por isso que Moody diz essa nota. Então, dentro disso, qual é o valor de ser membro de uma igreja? Irmãos, tem muitas pessoas que passam bastante tempo, anos, sem ser membro de uma igreja. Sabe por quê? Porque não querem o real compromisso com Deus. E ser membro de uma igreja é muito importante porque tem algumas implicações para a vida daquele crente que precisa estar na igreja. Então, qual é o valor de ser membro de uma igreja? Primeiro, o valor é da comunhão. Vocês sabiam que nós estamos tendo comunhão aqui? Abra sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10. Eu estou dizendo para os irmãos que o valor de ser membro de uma igreja implica em algumas situações. E a primeira dela é de nós termos comunhão. 1 Coríntios, capítulo 1, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, ele exorta aos irmãos à unidade. E quando nós estamos na igreja, nós temos essa unidade, ou seja, nós somos uma família, e uma família precisa ter comunhão. Uma família precisa ter comunhão, e principalmente a família de Deus. O apóstolo Paulo diz: irmãos, eu rogo a vocês. Rogar é mais do que pedir, é pedir com consistência. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós viemos para a igreja com aquele sentimento de divisão. Nós viemos muitas das vezes para a igreja com aquele sentimento de não termos comunhão. Isso é notável quando nós vamos nos confraternizar. Já prestaram atenção que tem irmão que não olha no olho da pessoa, que dá a mão assim meio de lado, que dá a mão e já tira. Tem dois irmãos aqui que quando eles apertam na mão, a gente sente assim aquele fervor, sente assim aquela emoção, aquela firmeza, porque tudo isso convém através dos nossos órgãos, membros, passar a mensagem daquilo que nós queremos. Se nós não olhamos nos olhos, se nós não pegamos com firmeza, não abraçamos, o que acontece? Está demonstrando a nossa falta de comunhão. E o apóstolo Paulo aqui: irmãos, vocês pensem a mesma coisa, não haja divisão, antes sejais inteirados, unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E a igreja, irmãos, ela promove a comunhão. E quando o crente ele não congrega, ele não tem essa prática de comunhão, porque a igreja é aquele instrumento, é aquela oportunidade de nós termos comunhão. Por isso que é muito importante o crente congregar, como nos diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25.
Outro ensinamento que nós temos para o valor de ser membro de uma igreja é que nós temos crescimento espiritual. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Primeiro, comunhão. Nós temos essa plena comunhão. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12. O apóstolo Paulo diz assim, vamos pegar do versículo 1, que é aquele texto que nós já conhecemos, de exortação ao amor fraternal e à humildade. 2:12. Vamos ler somente o 12 mesmo. Ele vai dizer, antes, pois, amados meus, como ouvistes, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que quando nós somos membro de uma igreja, quando nós somos participante em congregar, nós vamos ter crescimento espiritual. Porque ele está dizendo, antes, pois, amados meus, como sempre obedecestes na presença, não somente, sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolver, você sabe o que é desenvolver, né? Cada dia progredir. A nossa vida, irmãos, ela é uma vida de desenvolvimento, né? Hoje, esse ano, estou com 44 anos. Ano que vem, não, esse ano estou com 44 anos. Esse ano ainda vou fazer 45. Ano que vem, 46, 40. E assim eu vou desenvolvendo a minha idade. Assim também é com relação com o crente. Quando ele faz participante da igreja, ele vai ter crescimento espiritual. Por quê, irmãos? Porque tudo isso é dado na igreja, como nós já aprendemos lá em uma mensagem, que os dons que nós temos, nós usamos ele no desenvolvimento dentro da igreja. Assim também é o crente, ele desenvolve espiritualmente dentro da igreja. Mas se ele não vem para a igreja, como é que ele vai se desenvolver? Porque nós temos a escola bíblica dominical, nós temos o culto de louvor e adoração, nós temos o culto de doutrina e oração, entre outros ministérios, e aí há um desenvolvimento quando ele participa desse desenvolvimento. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam desenvolver a vossa salvação com temor, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a reverência diante de Deus, reconhecendo o Deus que Ele é, e tremor, ou seja, sabendo que o Deus, Ele é nosso Deus, Ele é aquele Deus tremendo, que Ele faz acontecer as coisas quando nós nos colocamos à disposição dEle. Para nós termos esse crescimento espiritual, nós precisamos estar inseridos numa igreja. Por isso que eu disse para os irmãos, por que as pessoas não querem ser membro de uma igreja? Porque ser membro requer responsabilidade, requer compromisso, e as pessoas não querem compromisso. Então, por isso que é muito importante nós termos comunhão, crescermos espiritualmente para adorar o nome nosso Deus. Olha um exemplo prático disso aqui, irmãos. Atos. Olha o exemplo prático. Nós já conhecemos essa passagem, mas aqui está o exemplo prático. 2:42.
Exemplo prático, 2:42. Já sabemos qual é o contexto aqui, né? Esses irmãos, depois da pregação de Pedro, né? Depois da pregação de Pedro, qual se converteram quase 3.000 pessoas, e foram batizados. E aqui nós temos o relato dos novos convertidos. Olha como eram esses novos convertidos. Primeira coisa, eles perseveravam na doutrina, né, dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era aquele crente mesmo. Isso aqui é o início, né? Que é assim que é para ser no início da vida cristã, como também ao longo de toda a vida do crente. É perseverança, né? Nós somos daqueles crentes para perseverar. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor, irmãos. Olha, em cada alma havia temor. Coisa difícil nós vermos hoje no crente. Hoje o crente, ele peca e não tá nem aí não. Tem temor não. Eu vou pecar, eu quero fazer o desejo da minha carne. Quero nem saber, meu irmão. Aqui não, esses crentes, eles tinham temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, pelo temor desses crentes. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma comunidade que todos estavam juntos. Claro, dependendo da oportunidade, da necessidade, né? Nós sabemos que não dá, muitas das vezes, para nós termos uma comunhão plena de todos, mas nós sabemos que se alguém fizer um esforço a mais, nós sabemos que nós poderíamos estar nessa comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Você tem coragem de vender algum bem seu para suprir a necessidade do irmão? Esses irmãos, eles tinham. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, ou seja, todo momento que tinha culto, esses irmãos estavam juntos, tá? Eles não tinham aquela desculpa esfarrapada. Tem muito crente que dá desculpa esfarrapada, né, irmão? Para não vir ao culto. Não, esses irmãos aqui, eles perseveraram. Eram aqueles irmãos que brigavam para estar no culto. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, né? Era aqueles crentes que louvavam a Deus. Hoje a gente vê o crente abrir a boca, né, meu irmão? É crente mal-humorado que não abre a boca para louvar a Deus. Não tem alegria no coração, não tem alegria no rosto. Parece que é algo pesado vir para a igreja. Ai, cantar esses cânticos de adoração, que coisa, meu Deus do céu. Hoje o crente não tem mais essa alegria. Mas deixa o Flamengo fazer um gol, né? Né, irmão Porfírio? Quando o Flamengo faz o gol, o que a gente faz? Eita, pula, grita, gol, Gabigol. Irmão, mas quando é para louvar a Deus, aquela... né, monotonia, fraco. Esses irmãos aqui não. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, esses crentes aqui, eles contagiavam. E Deus, no Salmo 133, diz: onde há comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. Então, esses irmãos eram aqueles que partilhavam de toda essa bênção do Senhor. Por isso que é muito importante, irmãos, congregar. Outro ensinamento: onde você coopera com Deus na propagação do Evangelho. Aí o versículo ele é conhecido. Marcos 16:15. O que diz lá? Ide por onde? Ixi, está muito fraco. Ide.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, eu já disse, vou repetir, Deus não usa animais, Deus ele usa pessoas para fazer a sua obra. Para fazer a sua obra. Deus, né, a palavra até um pouco coerente, mas ele depende de nós para nós fazermos a sua obra. Então, quando nós não fazemos, sempre quem perde é aquele que não faz. Tá? Não é Deus que perde. Se você não for trabalhar, quem perde é você, não é o seu patrão. Seu patrão está lá para te pagar. Assim é com Deus. Quando nós não fazemos a obra de Deus, não é Deus quem perde. Quem perde somos nós. Então, quando nós somos membros de uma igreja, nós temos essa oportunidade de cooperar na propagação do Evangelho de Jesus Cristo, junto com a igreja. Por isso que há o evangelismo da igreja, para dar oportunidade para você, para exercer a sua responsabilidade, qual o apóstolo Paulo diz que é uma responsabilidade pregar o evangelho, e quando nós não fazemos, o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar esse evangelho. Então, nós temos essa oportunidade de cooperar com Deus na propagação do evangelho. Então, irmãos, é muito importante o congregar. O autor de Hebreus diz: não deixemos de congregá-los, como é costume de alguns. O costume de alguns. Antes façamos admoestações, e quanto mais vede que o dia se aproxima. A volta de Cristo está vindo, e nós não vamos ter nenhuma mais oportunidade de trabalhar na obra de Deus. Por isso que diz: o dia, a hora de trabalhar é agora, enquanto é dia, porque vai chegar a noite em qual nós não poderemos mais trabalhar, porque Cristo vai voltar, ou nós não vamos ter mais força para fazer. Por isso que é muito importante congregar. Congregar, a palavra congregar quer dizer estar reunido, ter comunhão. É muito importante para assim nós podermos fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser, domingo que vem nós vamos continuar com a responsabilidade do membro. A responsabilidade do membro. Se Deus quiser, assim nós iremos continuar. Já deu o meu tempo. Vamos orar pedindo a graça e misericórdia de Deus, que o Senhor nos ajude a praticar tudo aquilo que estamos aprendendo. Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo ensino da Tua palavra, onde estamos, Senhor, recordando tudo aquilo que já aprendemos como crente, como servo do Senhor, e queremos voltar, Senhor, à prática das primeiras obras, Senhor, onde nós queremos ser usados pelo Senhor para praticar a Tua palavra, Senhor, a fim de nós crescermos em comunhão, Senhor. Pai, ajuda-nos a crescer em comunhão, porque quando nós crescemos em comunhão, nós temos, Senhor, a promessa que o Senhor ordena a bênção para aqueles que praticam a comunhão, Senhor. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude a desenvolver a nossa salvação, Senhor. Que possamos progredir, que meus irmãos, Senhor, possam progredir nessa salvação. De nós queremos, Senhor, tirar dessa igreja futuros professores da escola bíblica dominical, futuros evangelistas, futuros diáconos, pastores. Queremos, Senhor, desenvolver a nossa salvação
a fim de sermos usados, Senhor, para pregar a Tua palavra, para pregar o Teu Evangelho, Senhor, para que o Senhor possa nos usar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra, que ache guarita nos nossos corações, e nós possamos adorar o Senhor com alegria, com sigileza, possamos adorar o Senhor com temor e tremor, diante desse mundo que precisa, Senhor, de um povo alegre, um povo que pregue, um povo de ânimo, um povo cheio de fé, Senhor, para assim nós sermos a luz e o sal desse mundo. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos divididos em salas, né?